Fala pessoal, estou aqui como prometido gravando uma questão de eletrostática para a segunda série do ensino médio lá do Resgate Exua e também para todos que quiserem. A questão diz o seguinte: uma pequena esfera metálica isolada, denominada A, possui 3 vezes 10 a 11 prótons e 5 vezes 10 a 11, ou a 11ª, elétrons. Então ele deu o número de prótons e o número de elétrons dessa esfera. Essa esfera é colocada em contato com outra esfera isolada, denominada B, de mesmo material e dimensões, cuja carga elétrica é 32 nanocoulombs. As esferas são separadas após atingir o equilíbrio eletrostático. Foram dadas algumas informações, no caso apenas uma, né? A carga elementar, que é a carga de um elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Foi esse número que eu disse que era importante que vocês gravassem. Então a situação é a seguinte: você vai ter uma esfera A e uma esfera B. A esfera A vai ter 3 vezes 10 a 11 prótons e 5 vezes 10 a 11 elétrons. Ou seja, ela tem mais prótons ou mais elétrons? Naturalmente ela tem mais elétrons. Se ela tem mais elétrons, o elétron tem carga negativa, então ela está carregada ou eletrizada negativamente. A esfera B foi dado o número da quantidade de elétrons em excesso ou em falta que ela tem. Foi dito que a carga de B é 32 nanocoulomb. Nano é um prefixo que a gente utiliza na frente da unidade de medida da carga elétrica, que significa 10 elevado a menos 9 coulombs, certo? É uma subunidade do coulomb. Então, fazendo o balanço de prótons e elétrons aqui, a gente vai ver que existe uma diferença de 5 menos 3 aqui, né? Ao contrário, essa conta vai sobrar 2 vezes 10 a 11 elétrons, ok? Porém, esse valor de elétrons aqui não é ainda a carga elétrica dessa esfera A. Como é que a gente descobre a carga elétrica da esfera A? A gente diz que a carga elétrica é quantizada. Foi a primeira fórmula que eu ensinei e que a gente aprende em eletrostática. A gente calcula a carga elétrica com N vezes a carga elementar. Aqui é o número de elétrons sobrando que essa esfera A tem quando a gente faz o balanço eletrostático. A gente vai multiplicar então o número de elétrons, 2 vezes 10 elevado a 11, vezes a carga elementar que foi fornecida. A carga elementar é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu não vou utilizar negativo aqui, vou utilizar positivo mesmo. 1,6 vezes 10 a menos 19. Por quê? Porque eu já sei que essa carga precisa dar negativa, porque eu já percebi que tem mais elétrons do que prótons. Todo objeto condutor que tem mais elétrons do que prótons, ele está carregado negativamente. Quando ele perde elétrons, ele fica com mais prótons do que elétrons e está carregado positivamente. Essa conta vai me dar, eu vou chamar aqui de QA, tá? QA. 1,6 vezes 2 vai dar 3,2 vezes. Aí aqui a gente está multiplicando duas potências de base 10, repete a base, somos expoentes. 11 mais menos 19, 19 para 11 vai dar menos 8, não é isso? Menos 8. Beleza. A gente pode escrever isso aqui também assim, ó, 32, aumenta esse número, diminui 1 aqui. Então vai ficar vezes 10 a menos 9 coulomb. Esse 10 a menos 9 que já é a minha subunidade, que eu disse aqui, que a questão fez questão de deixar igual, né? Para facilitar nossos cálculos. Vai ficar 32 nanocoulombs. Negativo, porque a gente já viu que ele tem excesso de elétrons, ou seja, carga negativa. No frigir dos ovos, ao final, ficou a esfera A com menos 32 nanocoulombs e a esfera B com 32 nanocoulombs. Isso tudo aqui é o raciocínio preliminar. Depois a questão vai dizer que eles são colocados em ligação, ou seja, teoricamente seria uma eletrização por contato. A gente não, eu já expliquei isso na sala, que não é necessariamente uma eletrização aqui, porque as duas esferas já estão eletrizadas. Na verdade, o que vai ocorrer aqui é uma ligação que vai gerar um equilíbrio eletrostático.
Quando você ligar essas duas esferas, o que é que a gente precisa calcular agora? A carga final depois do equilíbrio. Como é que calcula a carga final, que vai ser a carga das duas depois de entrarem em contato? Soma as duas cargas, certo? Considerando o sinal, e divido pela quantidade de cargas, isto porque A e B são idênticas. Se não fossem idênticas, a gente não poderia fazer essa conta de média aritmética simples. Teria que ser uma média ponderada. Mas como elas são idênticas e a questão disse isso, a gente pode somar 32 mais menos 32 sobre 2. O professor só não colocou o NC aqui, não coloquei porque aqui eu já sei que o que der aqui eu vou ter que multiplicar. Curiosamente, 32 mais menos 32 dá 0, 0 sobre 2 dá 0. Ou seja, ao final desse contato, as duas esferas ficarão com carga nula, ou seja, ficarão neutras. Algumas afirmativas são ditas. A primeira, a carga elétrica na esfera A antes do contato é menos 32 nanocoulombs. Foi o que a gente achou aqui, menos 32 nanocoulombs, verdadeiro. Durante o procedimento do contato, a esfera B transfere prótons para a esfera A, negativo. Não existe transferência de prótons, na verdade, nos átomos, aquilo que é transferido de um átomo ou de uma molécula para outra são os elétrons. Então, toda questão que falar de transferência de prótons estará errada. Falsa segunda, a carga elétrica das esferas após o contato será nula. A carga elétrica das esferas, ou a carga final, após o contato será nula, 0 coulombs. Ok? E aí, foi essa questão que eu falei que eu ia gravar. Muito fácil, né? Duas esferas, só que a gente recebeu uma, o número de prótons e elétrons, e a outra, a gente recebeu direto a quantidade de carga elétrica. Fizemos uma ligação, que a gente chamou de processo de eletrização por contato. Como eu expliquei aqui, não é necessariamente um processo de eletrização, afinal, elas já estavam eletrizadas, foi apenas uma ligação para o alcance do equilíbrio eletrostático. Equilíbrio esse que foi alcançado, tendo as duas 0 coulomb no final. Beleza? É isso aí, gente. Está gravada a aula. Valeu!